A minha convidada de hoje é uma pessoa que eu tive muita convivência. Ela ganhou 2 nenéns comigo, mas hoje ela vem falar um assunto que é completamente diferente de gravidez e é um assunto muito importante para vocês que estão assistindo. Vem comigo aqui para vocês verem quem está chegando. Vamos lá. É ela, Camila Rocha. Hello. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo. Vamos lá. Muito bem, vamos começar mais um programa Falo Mesmo, aquele programa onde você vai ver vários assuntos legais, assuntos polêmicos, assuntos que estão na onda do momento. E hoje eu estou com ela, que é especialista em educação inclusiva, é uma das coordenadoras de uma escola internacional, que vem aqui falar pra gente de um tema que está sendo muito requisitado, inclusive no meu consultório. Camila Rocha. Obrigada, doutor Fernando, pelo convite. É um prazer. Eu costumo dizer que falar de autismo hoje é falar sobre a nossa infância, porque as crianças cada vez mais estão sendo diagnosticadas com autismo. Atualmente, 1 a cada 36 crianças nos Estados Unidos. Então, é preciso falar sobre isso. Como eu te disse, Camila, no consultório está sendo cada vez mais requisitado, inclusive no momento do pré-natal, né? As pessoas querem saber como que faz o diagnóstico do autismo intraútero. Olha só, né? Talvez pela maior forma de diagnosticar os casos, esse assunto tem tornado cada vez mais fluente na mídia, né? Olha, e é engraçado porque antigamente as crianças costumavam ser diagnosticadas com 3, 4, 5 anos. Sim. E atualmente está mais do que comprovado que quando ainda bebês, elas já podem ser diagnosticadas. Então é um papel assim fundamental da família, antes mesmo da escola, em perceber esses primeiros sinais, de correr atrás dos médicos para ajudar nessa identificação. Porque está comprovado, o bebezinho que não faz aquela amamentação com o olho no olho, vários sinais que já podem ser percebidos ali, né? Mas eu imagino que tem que esperar a criança nascer. Exatamente. Antes da gente falar disso tudo, Camila, vamos aproveitar que você está aqui na minha casa, né? Vamos contar para as pessoas como que a gente se conheceu? Vamos, que vamos loucura. Relembrar essa história, Vamos, né? sim. Para quem não sabe, a Camila foi minha paciente nas 2 gestações, né, Camila? Isso. De Helena e de João. Exatamente. Na gestação de João, o nosso vídeo da paradinha viralizou, não foi isso? Foi uma loucura. Dançamos a música da paradinha da Anitta. E mais de quantas visualizações? Mais de 30 milhões de visualizações. A gente foi parar no programa da Eliana, você lembra disso? Lembro, e mais um monte de programa aí. Globo, SBT, Record, todos os programas, muitos. Esse vídeo, gente, ele ficou tão famoso no mundo todo que ele foi comprado os direitos por uma produtora americana, não lembra disso? Americana, exatamente. Se eu não me engano, na França, teve uma divulgação grande que eles fizeram uso de partes do vídeo para fazer uma divulgação. Isso. E Camila, né, teve as 2 crianças. O que te levou a entrar nesse mundo da educação inclusiva, do autismo principalmente? Isso. Eu já trabalhava com escolas, eu era professora de geografia, na verdade, antes de ser mãe. E aí, doutor Fernando, veio a Helena, minha princesa. E como toda mãe, eu imagino, eu fiz muitos planos para a chegada da Helena e para o futuro da Helena, que eu ainda nem conhecia. Que foi sua primeira neném. Foi minha primeira neném. E eu imaginava, assim, que ela iria falar 4, 5 idiomas, que ela iria ser boa em todos os esportes. Eu tinha muitos planos para ela. E aí, logo depois, quando ela fez 4 meses, eu encomendei João Homero. João Homero e Helena, então, tem essa diferença pequena de idade. Você tá no ritmo das minhas pacientes atuais, tá? Todo mundo quer ter 3, 4 meses já tem outro. Porque vai de uma vez e pronto, resolve. E aí, o João e a Nena têm essa diferença pequena. Comparando os dois, eu comecei a perceber ali sinais de que alguma coisa não estava indo dentro do esperado com a Nena. Exatamente. Você achou que o João comunicava mais, te visualizava mais, interagia mais? Exatamente. Eu achava que ele interagia muito mais. Só que quem realmente
me falou sobre o autismo foi uma amiga. Mesmo trabalhando com educação, eu ainda não tinha tanto contato assim com pessoas do espectro. Estou falando de 8 anos atrás. Sim. Então é engraçado, eu digo, pensar nisso, porque em 8 anos já mudou muito. Muita coisa. Né? Até a forma de diagnosticar já mudou. Então, acho que é por isso que cada vez mais as pessoas também estão indo atrás de saber informações sobre o autismo. Verdade. E aí é engraçado, essa minha amiga, quando foi numa festinha de aniversário do meu enteado, que é mais velho um pouquinho, ela foi lá em casa, ela falou, Camila, tem alguma coisa de errado com a Helena. Estão todas as crianças brincando de um lado e a Helena do outro. Uma das minhas amigas que estavam lá, ela é psicóloga, ela me falou, Camila, olha, tem alguma coisa ali com a Nena. Todas as crianças brincando de um lado, a Nena do outro, separadinha, não quis interagir muito comigo. Quando eu fui falar com ela, ela não olhou nos meus olhos, não apontou o copinho de água que ela queria, ela me deu a mãozinha e me levou até o copinho de água. Ou seja, tudo isso são sinais do autismo. Você já ouviu falar? Eu virei para ela e respondi assim, eu te chamo para vir na minha casa, numa festinha minha, e você tá querendo chamar minha filha de autista? Você é maluca, não sei o quê. Eu fiquei bravíssima com ela e fui processando aquela informação, porque até ali, por mais que eu tivesse percebido que a Nena era diferente, que tinham alguns sinais ali que eu não estava entendendo muito bem, eu não sabia que era autismo. Você entrou no processo da negação que a maioria das famílias acabam entrando. Exatamente. Né? Aquele processo de não, meu filho não, né? Meu filho não tem isso, meu filho não vai ter problema nenhum. Até pelos planos que você disse que você já tinha muitos planos para ela. Exatamente. E por não conhecer muito bem o autismo naquele momento, eu falei, acabou, qual é o futuro dela? O que ela vai ser? Ela não vai ser capaz de nada, ela é capaz de alguma coisa. Será que ela vai falar? Porque naquele momento ela tinha um atraso de fala, assim, considerável. Então eu não sabia nem se ela ia falar. Foi com mais ou menos quantos anos que isso aconteceu? Um pouquinho antes dos 2 anos. Ela não repetia nenhum tipo de sonzinho, nada, nenhuma palavrinha. A gente falava como que o cachorro faz. Ela não falava au, au, nem isso. Nada do que se espera para a idade. Então, isso tudo era muito preocupante. E aí, quando eu comecei a pesquisar no Google o que era autismo, eu comecei a ver casos diferentes. E hoje, sabendo que todos os autistas são diferentes, eu vi que, assim, aquilo não podia ser um parâmetro para mim. Eu teria que entender minha filha, conhecê-la, até saber quais terapias ela iria fazer. Então, assim, eu ia começar um longo caminho. Mas, de forma geral, você acha que a gente consegue dizer o que é um autismo em uma criança? Para quem está assistindo a gente, falar, olha, gente, autismo em criança, a gente tem que atentar para isso, é isso. Claro, o autismo é um espectro. Então, a gente tem que entender, como eu já disse, não tem nenhuma criança igual a outra ou adulto. Essas crianças vão ter algum prejuízo, alguma dificuldade na comunicação, na interação social. Então, a gente está falando de 3 níveis de suporte. O nível 1, que antigamente era chamado de leve, e isso mudou até por um pedido, entendimento dessa comunidade autista, de que não tem nada de leve no nível 1 de suporte. Aí, o próximo intermediário é o 2, e o mais severo a gente chama de nível 3 de suporte. No nível 3 é aquele indivíduo que precisa de auxílio, de suporte para todas as atividades. Para ir ao banheiro, para se alimentar. Então, a gente vai vendo que esse espectro é grande. Algumas crianças podem ter alguma comorbidade associada, ou seja, ter um TDAH, ter outras coisas além do autismo. Porque o autismo não necessariamente, essa criança vai ter uma inteligência diminuída. Sim. Então, assim, é complexo e a gente tem que entender qual é o funcionamento daquela criança para poder ajudá-la. E dentro dessa complexidade toda, a gente vê que as famílias elas apresentam grandes dificuldades, tanto de se envolver no mundo autista e se preparar para essa criança, quanto no meio externo. Exatamente. Né? E como que é enfrentar essas dificuldades para a sua família e para vocês? Hoje que eu lido bem com isso, já entendi que a minha filha é diferente do João e do Joaquim. O Joaquim é o meu enteado. Então, assim, ela faz umas estereotipias, ela tem um movimento de mãos, ela gosta de rodar e de falar sozinha. Quando a gente vai a um restaurante, por exemplo, ela levanta da mesa quando ela termina de comer e fica rodando em volta da mesa. Eu gosto sempre de observar se ela está atrapalhando alguém. Porque eu entendo que sim, o autista ele tem vários direitos adquiridos, a sociedade luta por isso, na verdade a comunidade autista luta por isso e tem tido sucesso. Agora, eu acho muito importante também a gente não atrapalhar o próximo.
Eu costumo falar isso com as minhas amigas que também têm filho autista. Olha, vocês estão certas, a gente pode sim estacionar no lugar do deficiente, mas será que não tem alguém que precisa mais? A minha filha, por exemplo, ela anda perfeitamente, ela não tem tido mais crises. Sim. Será que isso é justo? Eu acho importante pensar nisso. No restaurante, por exemplo, quando ela começa a rodar em volta da mesa, no passado acontecia dela derrubar a bandeja do garçom ou empurrar outra criança. Então, são muitos detalhes que a gente precisa ficar atento e não é todo mundo que está preparado para isso, para aceitar. Que por mais que a gente tente controlar, nem sempre é controlável. Você, e eu acredito que muitas outras famílias, a gente vê na internet, por exemplo, vê no Instagram, uma mãe que brigou uma vez no supermercado porque a filha, né, não foi tratada como ela achava que deveria ser. Tofi, você, em algum momento, já sofreu isso com a sua família, assim, de ter alguém que abordou você e falou alguma coisa, assim? Olha, você sabe que eu considero que eu tive e tenho sorte? Eu tive alguns momentos de um pouquinho de dificuldade na escola anterior, que a Helena estudava, para que ela tivesse esse suporte devido. Mas em outros lugares, como espaço de lazer, parque de diversão, aeroporto, ela usa o cordão de identificação, então eu acredito que isso facilite muito. Eu vejo algumas famílias que optam por não usar para que aquela criança não já seja... Se sinta excluída. Isso, ali já chama isso de rótulo, tô rotulando meu filho e tal. Eu vejo isso em lugares públicos, como aeroporto, shopping, uma forma de as pessoas já entenderem caso aconteça alguma coisa. Sim. Então, isso nos ajuda muito e eu nunca precisei criar um barraco, fazer nada disso, não. Eu acho que as pessoas têm que entender que existe uma diferença entre você fazer uma exclusão e entre você dar um tratamento diferenciado que a pessoa precisa, né? Então, às vezes essa identificação, concordo com você, possa ajudar até as pessoas que estão ali, às vezes, para receber aquela criança, de como vão lidar com aquilo. Elas também precisam de uma preparação, certo? Isso. E isso, vamos entrar então nesse aspecto da educação, porque a educação tem que se preparar para receber esse tipo de criança, né, que tem essas necessidades, que são necessidades diferentes de algumas outras. E aí, eu queria saber o que você pode dizer para a gente de estratégias inclusivas que a escola pode trazer para esse tipo de criança. Olha, quando a gente começa a falar de escola, de inclusão na educação, isso é tão amplo, é tão importante a gente entender também a complexidade. Assim como o autismo, a inclusão na educação é complexa. Primeiro, porque quando a gente pensa em escola particular e escola pública, são totalmente diferentes. São né? dois mundos, são duas realidades. Exato. E aí, ainda dentro da só, se a gente focar nas escolas particulares, a gente também tem outros dois mundos. Aqueles das escolas que estão prontas e aptas a receber esses alunos e aquele daquelas escolas que negam as matrículas sem pestanejar. E elas correm o risco até de serem processadas, porque isso é ilegal. Então, se a família quiser entrar com o processo, ela vai ter sucesso, porque as escolas deveriam estar preparadas para receber todos os alunos. Bom, mas, Fernando, parênteses, confesso que eu, enquanto mãe, preferiria ter a matrícula negada do que uma escola aceitar minha filha e não dar o serviço que tem que dar. Não estimulada do jeito que deve estimular, não tratar com carinho que precisa ser tratado. Exatamente. Concordo plenamente com você. É complicado isso. Então, às vezes, eu vejo mães assim reclamando: essa escola recusou a matrícula para o meu filho. Respondo: agradeça. Você se livrou de um problema. O grande problema é o quanto que a outra escola que aceita é acessível financeiramente também às pessoas. Exato, mas a gente tem escolas públicas muito boas e eu tenho visto trabalhos muito legais sendo feitos em escolas públicas também. Então, isso vai caber uma pesquisa para as famílias entenderem na cidade onde moram quais escolas procurar. Bom, trazendo para a minha realidade, eu costumo orientar as pessoas que me buscam que as crianças com necessidades especiais precisam de um PEI. O que é o PEI? É o Plano de Ensino Individualizado. Nesse plano, as famílias vão ter todas as informações daquela criança, que para a mãe é um filho, para a escola é um aluno, e ela também tem que ser um paciente. Paciente de quem?
de uma psicóloga, de um terapeuta ocupacional, de um nutricionista. É necessário as famílias entenderem que essas crianças precisam de diferentes atendimentos. Minha filha, por exemplo, tem seletividade alimentar e eu busquei esse suporte. Atualmente não é a nossa prioridade, porque na vida a gente vai ter que priorizar também. Sim. Nem sempre dá para fazer tudo tudo ao mesmo tempo. Então, assim, qual é a prioridade? Eu costumo dizer que natação é uma das maiores prioridades da criança com autismo, porque tem um alto índice de crianças que morrem porque não tem ali a noção do perigo, sabe? Sim. Entra na piscina, às vezes o pai, a mamãe não tá olhando, morre. Então, assim, natação é uma das prioridades. Só tirei Nena da natação quando ela aprendeu a nadar mesmo, assim. A gente tá sempre no clube, final de semana, então isso tem que ser levado a sério. Agora, voltando para o ambiente escolar, dentro desse plano de ensino individualizado, os professores vão saber como lidar com aquela criança, quais estratégias eles vão usar. Eles são parte fundamental na montagem, na elaboração desse documento, assim como uma coordenação, a equipe de pedagogia da escola. Você consegue dar uma diquinha pra gente, assim, do que um professor, por exemplo, tem que fazer com essa criança? É muito comum essas crianças terem uma maior facilidade de aprender através de pistas visuais. O que isso quer dizer? Eu tô lidando aqui 2 mais 2 são 4. Então, eu preciso de ter isso escrito, eu preciso de ter 2 animaizinhos mais 2 animaizinhos, são 4 animaizinhos. Colocar, nomear, mostrar as pistas. As crianças se desregulam facilmente. Então, é muito comum a gente ver uma criança assim, que normalmente chega na escola e encontra determinado professor. Aquele professor está doente, não veio. A criança entra, encontra um professor diferente, ou uma pessoa que ele não tem tanta afinidade, entra em crise. Se joga no chão, para quem não conhece, já acha que é uma birra. Sim. A gente precisa aprender a diferenciar birra de crise. E aí, por que aquela situação está acontecendo? Porque saiu a rotina da criança, alguma coisa ali mudou. Então, a previsibilidade também ajuda muito na rotina dessas crianças. Ter uma rotina, né, de saber com quem vai chegar, quem vai encontrar. Não sair fora do padrão que ela já está acostumada. Exatamente, que ela está organizada ali no interiorzinho dela para aquilo. Então, nas pistas visuais, ele vai fazer uma provinha sobre o Brasil, as regiões do Brasil. Aquilo precisa estar colorido, aquela região do Brasil precisa estar destacada. Enquanto uma criança pode ler uma pergunta e responder, faça uma redação sobre a Sudeste. A criança com autismo vai se beneficiar muito se o Sudeste tiver destacado, tiver um mapa, tiver referências, se tiver, sabe? Então, pista visual ajuda muito. Outra dica que eu costumo usar muito são os abafadores. Essas crianças têm costume de ter sensibilidade auditiva. Então, ter um abafador por perto para colocar no momento que os outros alunos estiverem muito agitados, aquela criança, ela mesma, se você deixa ele próximo a ela, ela vai pegar e vai colocar para fazer essa autorregulação. Existem turmas especiais, igual você falou, turmas só para as crianças com espectro autista, ou elas estão interagindo no meio de todas as outras crianças e elas têm uma diferença ali na rotina e tudo mais? Então, esse é um ótimo ponto que você está trazendo, porque isso é uma coisa que não é permitido mais no Brasil. A gente tem escolas especiais. A gente precisa inserir as crianças dentro das escolas regulares para que elas tenham esse convívio social. Sim. É muito bom, em determinados momentos, em determinadas aulas, essa criança ser retirada para fazer atividades que vão ser benéficas para ela. Crianças que estudam em turno, por exemplo, ou só no matutino, é bom que ela tenha o contraturno, para que na parte da tarde ela faça um reforço. Agora, esse é o melhor dos mundos, esse é o cenário ideal que a gente tenta construir aqui no Brasil. Lá fora, a gente vê sim ainda as escolas especiais. E se você me perguntar o que eu penso sobre isso, eu não sou completamente contra, Fernando. Eu tive alunos já que não tinham ainda uma capacidade cognitiva de estar dentro da sala de aula, lidando com os pares. Ainda que a gente fizesse uma retenção de 1, 2 anos e ela ficasse com alunos de 2 anos a menos, ainda assim não seria uma inclusão verdadeira. Por quê? Porque aquele aluno ele tem capacidade de aprender, mas não aquele mesmo conteúdo ali. Sim. Então, assim, para a gente fazer um trabalho tão adaptado, diria até que modificado, seria necessário que essa criança estivesse num ambiente diferente, numa escola especial. Eu penso até que às vezes quando você vai lidar, né, com determinadas situações, essas crianças também são mais suscetíveis a sofrerem bullying dos colegas, né? E aí a gente entra num outro problema nessa parte da educação.
O bullying, Fernanda, ele realmente é outro desafio, porque ele precisa ser trabalhado independente se naquele grupo de alunos tem uma criança com autismo ou com qualquer outro tipo de necessidades especiais. Sim. Porque aquelas crianças, elas vão conviver também em outros ambientes e podem conhecer essas pessoas com esse tipo de diferença. Então, o professor, ele não tem que ter medo de trazer o assunto para a sala de aula. Tem que falar. Todos são diferentes, todos têm direitos. Até porque essa dica do abafador que eu acabei de dar, pode acontecer de um amiguinho virar e falar, ué, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele tá usando um fone e eu não posso? Exato. Né? Ainda mais se esse abafador, esse fone for bonitinho, coloridinho, ele vai querer um também. E aí, principalmente no meio da tecnologia que nós estamos hoje em dia, né? Exato. Até as outras crianças compreenderem que aquilo é para ajudar o coleguinha e que não é uma coisa que ele está usando fora das regras. Exatamente. E aí ele precisa entender que o que um precisa é diferente do que ele precisa. Outra dica do que você tinha me perguntado antes para a gente fazer na sala de aula com esses alunos é o sair da sala para ir para ir beber água, para ir ao banheiro. Muitas vezes esses alunos podem ir com mais frequência com o intuito de se autorregularem. Sim. Então, os alunos perguntam, por que ele pode ir de novo? Por que ele não pode? Porque cada um tem necessidade diferente. É importante falar sobre isso, sabe? Então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso também, Camila, eu acho que as pessoas, elas aprendem muito mais quando a gente traz alguma vivência, como alguma história que deu certo, né? Helena foi uma história que deu certo, porque depois de você enfrentar essa parte da negação e do luto, você foi buscar ajuda dentro daquilo que individualmente ela precisava. Mas você tem outras histórias para contar pra gente? Não, pensando ainda na Nena, é engraçado a gente lembrar de, 6 anos atrás, quando ela veio para a escola que eu trabalho atualmente, ela batia na porta, ela se jogava no chão, era um furdunço que aquela menina fazia. E eu pensava até, eu falei, gente, não tem jeito, ela vai acabar me atrapalhando aqui. Né? É melhor tirar ela daqui. E hoje vê-la sentadinha na sala de aula com pouco suporte, dando conta de tudo, falando inglês, falando português, fazendo balé dela, isso pra mim, assim, é surpreendente. Porque em determinado momento eu falei, ela não vai falar, ela é autista, ela não vai conseguir falar. E hoje tá lá, maravilhosa, inglês, arrasando. Mas eu tive uma outra aluna que era não verbal, não oralizada. Sim. E essa aluna passou 2 anos comigo e ao final, quando a mãe nos disse que tiraria ela da escola, tudo, ela estava lendo, contando até o número 25, apesar de ela ainda não ter um diálogo, ela ainda não construía ali uma comunicação real através da oralização. Sim. Ela saiu sim lendo, fazendo os números. Mas como que isso é possível? Existem técnicas para isso. Então eu considero um caso de sucesso, porque faz o coração da gente ver que vale a pena, sabe? Tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Tô fazendo certo. É bem gostoso isso. Aí. E pra gente realmente chegar ao nosso fim, nós temos uma pergunta aqui que as pessoas fizeram, né? E disseram assim, ó. Qual é a coisa mais importante a se observar e pensar que uma criança pode ter autismo? Bom, vamos lá. Uma criança com pouco contato visual ou nenhum contato visual já é um sinal. A criança, ela precisa apontar para aquilo que ela quer. Por exemplo, se a mamãe fala, eu quero um copo de água. Aquele ali, lá está o copo de água, ou lá eu quero aquele brinquedinho. A criança não aponta, isso é um sinal. O que a criança faz? Ela pega na sua mãozinha e te leva até o que ela quer. Esse não é o comportamento esperado. Que mais? Uma criança com atraso de fala, atraso na comunicação, aquela que prefere brincar sozinha no cantinho, opta por não estar ali junto com os amigos, as crianças que enfileiram brinquedos, por exemplo, ele tem um monte de carrinho, em vez de brincar de vrum, vrum apropriadamente, ele põe um carrinho do lado do outro, ou separa esses objetos por padrão, em vez dele brincar com esse carrinho, ele põe todos os carrinhos vermelhos aqui, amarelos, então faz essa divisão. Esses não são comportamentos que a gente espera de uma criança. São sinais que a gente precisa estar atento e lembrando sempre que a intervenção precoce é o melhor caminho. Quanto antes você puder começar esses estímulos, ainda que não seja levando na terapia, caso você não possa ainda, estimule em casa. Eu lembro que a minha filha, quando não estava fazendo contato visual comigo, eu botava um arquinho, nariz de palhaço, arquinho, botava adesivo na testa e ela olhava me achando maluca.
pode Mas achar maluca. ela fazia o contato que precisava ser feito Isso. e começou a ter uma interação Eu maior. consegui trazer o olhar dela para meu rostinho e isso foi um comportamento que ela aprendeu. Todos os comportamentos são aprendíveis. Então, o caminho é esse, a intervenção precoce. Busque terapia, caso você possa, que vale a pena. Os resultados vêm. Muito bem, Camila, olha só. Seja muito bem-vinda à minha casa, ela vai estar sempre de portas abertas para você. Já quero voltar. Nós vamos fazer mais programas Falo Mesmo com você. A gente vai fazer um remake da nossa paradinha ainda, vamos conversar sobre isso. Vou te trazer para outro programa para a gente falar sobre parto. Legal. Para você como que foi o parto e tudo mais, né? Porque Legal. as pessoas têm curiosidade. Você virou a grávida modelo no Brasil há 6 anos atrás. E né? você é o médico mais maravilhoso. Todas as grávidas olhavam ela dançando com hobby azul e eu quero ser igual a ela. Então ela virou, né, objeto de desejo na época do parto dela. Camila, um presente para você por ter aceitado participar do nosso programa Fale Mesmo, sabendo que você vai voltar outras vezes ainda com a gente. Muito obrigada, adorei participar. Que bom.